Bom, essa tese é sobre a adoção de canais não bancários de serviços financeiros. A gente tem visto nos últimos anos uma proliferação de novas instituições financeiras que estão conseguindo atender diretamente o cliente. É uma mudança grande no mercado financeiro e no mercado bancário. O mercado bancário, que até 1994 basicamente era marcado por uma situação de alta inflação. O produto foco era o float, ou seja, o dinheiro que fica parado em conta corrente ou em aplicações de curto prazo, como o overnight, e, consequentemente, com esse foco, este produto dando lucro para o banco, o grande cliente do banco era um cliente de alta renda capaz de deixar mais dinheiro na conta. Era uma época que nós tínhamos diversos bancos participando do mercado. Entre 1994 e 1999, teve a estabilização da economia, e aí surgiram os programas como o PROER e o PROES, programas de reestruturação do sistema financeiro. Vários bancos tiveram problemas, muita dificuldade de se adaptar ao regime sem inflação, e aí foram fundidos ou comprados por outras instituições. Foi o caso, nesse momento, dos bancos como o Nacional, Econômico, e além de quase que todos os bancos estaduais. Era uma época de taxa Selic muito alta, taxa de juros muito alta, e o foco dos bancos, o principal foco, eram os investimentos dos clientes de alta renda. Foi quando surgiram operações de alta renda, como o Personalité no Itaú, o Uniclass no Unibanco, o Estilo no Banco do Brasil. E a gente já viu uma concentração maior, com 10 bancos principais. Depois disso, entre 2000 e 2008, a gente teve o crescimento das operações de crédito. A população passou a ter mais acesso a crédito, principalmente com novas modalidades como o crédito consignado e mudanças na alienação de bens e patrimônios dos clientes. O foco passou a ser nos empréstimos e aí o cliente foco passou a ser todo e qualquer tipo de cliente. Nós vimos aí expansão de operações com correspondentes bancários, entre outras operações. E vimos o mercado se concentrar em 7 principais bancos. Depois veio a crise de 2008, que trouxe algumas dificuldades para os bancos de médio porte. E aí a gente teve uma segunda onda de consolidação, concentrando o setor em apenas 5 bancos. Esses 5 bancos principalmente na comercialização de produtos, serviços, cobrança de tarifas, seguros, capitalização, previdência, e o cliente continuava sendo todo tipo de cliente, apesar que o cliente de baixa renda aqui perdeu um pouco de espaço. A partir de 2014, teve uma intensificação do uso do mobile banking. O mobile banking foi uma ferramenta que efetivamente transformou o atendimento bancário, que ainda era muito marcado pelo atendimento presencial, apesar do internet banking, num atendimento praticamente todo digital, inclusive com modalidades de conta que previam apenas o atendimento digital. O foco dos bancos passou a ser este atendimento digital, inclusive com migrações de operações que antes eram feitas em agências tradicionais para o meio digital. O cliente continuou sendo todo tipo de cliente, apesar que o cliente de baixa renda continuou tendo pouca relevância nesse cenário, e a gente viu nesse período um crescimento de novas instituições financeiras, como as cooperativas de crédito, Sicredi, Sicob, corretoras de valores como a XP Investimento, Geração Futuro, entre outras. O mercado, então, se concentrou nesses 5 grandes bancos. Esses 5 grandes bancos, hoje, são responsáveis por quase que 85% do mercado, independente do critério que se utilizar. Mas, ao mesmo tempo, se viu o aparecimento de novas instituições financeiras. São instituições como corretoras de valores, as seguradoras independentes passaram a ter mais participação no mercado, as cooperativas de crédito, como Sicredi e Sicob, vem ganhando espaço no mercado. Plataformas de investimento, como do BTG Digital ou do Banco Clássico, também têm ganho clientes. As financeiras ressurgiram, as financeiras foram um fenômeno na década de 90, ressurgiram financeiros independentes. Surgiram também operações de securitização,
onde o cliente e o investidor fazem operações diretas entre eles, e a securitizadora funciona apenas como um intermediário, mas o investidor passa a emprestar diretamente o dinheiro para um tomador de empréstimo. E as fintechs, que são plataformas tecnológicas capazes de oferecer serviços financeiros. Nesse mundo, as perguntas começaram a ficar muito frequentes. Algumas afirmações passaram a ser muito realistas, como, por exemplo, as fintechs vão terminar com os bancos, as agências vão deixar de existir, o momento do fim dos bancos. E aí surge uma grande pergunta de pesquisa, que é: qual é a tendência da evolução do sistema financeiro? Principalmente focando nesta questão do atendimento ao cliente, do canal de distribuição entre as instituições financeiras e o cliente. E alguma coisa já foi estudada do ponto de vista das organizações, então a forma de atendimento das fintechs é razoavelmente conhecida, a forma de atuação dos bancos digitais é razoavelmente conhecida, assim como das corretoras de valores. Mas o ponto de vista do consumidor ainda não foi completamente analisado. E o objetivo desse trabalho é justamente esse: entender as razões pelas quais os consumidores adotam novos canais não bancários para fazer a contratação de serviços financeiros. Ou seja, quais são as razões que levam os clientes a adotar esses novos canais, como fintechs, como cooperativas? Será que é uma questão apenas de preço, ou será que tem outras questões envolvidas nisso? Para isso, a revisão bibliográfica focou na bibliografia de serviços financeiros, que é o primeiro item da revisão bibliográfica, uma mais ampla, onde vai se entender qual é a bibliografia que temos sobre marketing de serviços financeiros e marketing bancário. Depois, uma parte da bibliografia falando dos canais de distribuição bancários, já que não existe tanta bibliografia falando dos canais não bancários. Depois, uma parte da bibliografia sobre adoção, principalmente a adoção de inovação. E aí, existe já a bibliografia que explica os motivos que levaram à adoção dos canais bancários, que podem ser ou não os mesmos da adoção de canais não bancários. As razões da adoção dos canais não bancários é justamente o tema de pesquisa, que é uma lacuna que tem na nossa bibliografia. Essa parte final da revisão bibliográfica, ela ainda não está totalmente explorada. Bom, sobre serviços financeiros, o que percebe-se uma revisão bibliográfica, e o que percebe-se é o seguinte: temos lá no final dos anos 90, anos 2000, uma bibliografia muito grande sobre o uso de tecnologia no marketing bancário. Isso é uma revisão feita no International Journal of Bank Marketing, que é o principal jornal, a principal publicação acadêmica de marketing bancário. E o que a gente viu é um número muito grande de artigos falando sobre tecnologia no marketing bancário, e aí muito ligado ao Internet Bank. Mas os outros assuntos do marketing bancário continuavam muito presentes. Assuntos como precificação, produtos e os outros temas de marketing. A partir de 2011, quando surge principalmente a questão do mobile bank, começa a surgir as primeiras operações do mobile bank. E aí existe um X nessa revisão bibliográfica que foi feita. Os artigos sobre tecnologia no marketing bancário passam a ser em maior número. Ou seja, tem mais artigos sobre tecnologia de marketing bancário do que sobre todos os outros assuntos no marketing. Mas a gente ainda não vê no International Journal of Bank Marketing uma grande presença de fintechs. Ou seja, os artigos sobre fintechs ainda são muito raros nesse journal. Se encontra mais em journals de menor relevância ou journals sobre outros assuntos que não marketing bancário. E por que tanto foco na questão do marketing bancário? Tradicionalmente, os bancos são o canal de distribuição entre toda a indústria financeira e os clientes.
Até bem pouco tempo atrás, se você quisesse ser cliente de uma corretora de valores, provavelmente você iria fazer isso por intermédio do seu banco. Então, eu sou cliente do Itaú, eu vou operar no mercado de ações via Itaú Trade ou via InvestShop, que são corretoras de valores do Banco Itaú. A mesma coisa seguros, a maioria dos seguros eram comercializados pelos bancos através de suas agências bancárias. Isso aconteceu principalmente pelo porte dos bancos e a sua capacidade de atender os clientes fisicamente via agências, e no Brasil as resoluções que houveram do Banco Central. A resolução de banco múltiplo, que é praticamente universal, todos os países do mundo têm, onde um banco pode oferecer vários serviços financeiros, e no Brasil ainda mais agravado pela questão do conglomerado financeiro, onde um banco também pode ser proprietário de uma seguradora, de uma securitizadora, de uma corretora de valores, coisa que em outros países existem limitações para isso, mas no Brasil não, é permitida a configuração de um conglomerado financeiro. Então hoje você entra numa agência bancária de um banco qualquer aqui no Brasil, do Santander, do Banco do Brasil, você vai encontrar qualquer tipo de serviço financeiro disponível no mercado, desde seguros até aplicações mais sofisticadas. E os bancos também tentam atender todo tipo de cliente, do rico ao pobre, do empresário ao operário. Esse cenário tem mudando, já que as outras instituições financeiras, como as corretoras, seguradoras, financeiras, têm desenvolvido ferramentas para atender diretamente os clientes sem o intermédio do banco. Então, são as operações chamadas branchless bank, ou banco sem agência, ou seja, uma operação de venda de serviços financeiros que é capaz de chegar no cliente sem o intermédio de uma agência bancária. Além disso, tem as operações das fintechs, uma operação totalmente digital, onde o cliente praticamente é autoatendido por uma plataforma, por um sistema. Essa é a visão dos bancos sobre canais de serviços financeiros. Eu não pretendo aprofundar, até porque está no trabalho escrito, a explicação de toda essa figura. O que me interessa aqui é mostrar que essa é a visão dos bancos, dos canais de distribuição de serviços financeiros. A visão das fintechs parece ser um pouco diferente. Elas entendem que o cliente pode optar entre uma instituição financeira tradicional, leia-se aí um banco, ou uma fintech. E as fintechs são altamente especializadas, fazendo um único tipo de operação para os clientes. Só que ainda não tem a visão do cliente. A visão do cliente é essa. Essa é a tela de um celular sobre fintech. 3 telas com um monte de fintechs, algumas concorrendo uma com as outras, mas esta visão do cliente sobre os canais que vão lhe atender ainda não é clara. Na revisão sobre adoção de inovação, o trabalho do Roger, já bastante antigo e que vem sendo atualizado ao longo do tempo, sempre propõe a questão que existem clientes que adotam primeiro, são os early adopters, entre eles tem os entusiastas da nova tecnologia e os que percebem que aquela tecnologia será adotada no futuro, chamados visionários, e os pragmáticos. Os pragmáticos, conservadores e céticos são os que adotam depois. Repara que no meio do caminho tem um abismo. Esse abismo significa que a inovação ela é adotada por um grupo de clientes e depois ela passa um tempo sem praticamente nenhuma nova adoção, até que os pragmáticos começam a se sensibilizar e adotar essa nova tecnologia. Uma tecnologia para ser adotada, uma inovação para ser adotada, ela precisa obrigatoriamente deste público, a maioria. Esses percentuais que estão aparecendo na tela são muito discutíveis, mas dá uma ideia, eles estão mantidos aí para dar a ideia de grandeza do tamanho do mercado principal e de como ele é importante para que uma inovação efetivamente seja adotada pela população. Enquanto ela está apenas nas mãos dos early adopters, ela ainda não é uma tecnologia propriamente popular, uma tecnologia que atende apenas um nicho de mercado. E a intenção dos canais não bancários é ser adotado pela população, não ser adotado apenas pelos early adopters. Bom,
Analisando a adoção dos canais bancários, o que motivou a adoção dos canais bancários, a gente percebe na bibliografia o seguinte: as agências foram muito adotadas por questão de relacionamento, ou seja, as agências bancárias sempre foram capazes de criar relacionamentos com os clientes, sejam eles os investidores, sejam eles os tomadores de empréstimo. E elas têm uma imagem de confiança. O cliente acaba confiando em aplicar nesse tipo de agência. O Internet Bank já foi adotado, ele é muito adotado quando o cliente efetivamente confia na instituição financeira e na operação online. Se ele tiver confiança que a operação online não vai ter problema, ele vai adotar a Internet Bank. Se ele perceber algum ponto de risco, ele acaba não adotando. Os ATMs e os correspondentes bancários, os ATMs, que são os caixas eletrônicos, eles miram principalmente na acessibilidade, ou seja, deixar algumas operações financeiras, alguns serviços financeiros mais próximos dos clientes. Hoje, esses caixas eletrônicos eles conseguem operar quase que como uma agência, ou seja, fazer qualquer tipo de serviço financeiro. E o Mobile Bank está muito mais ligado com questões de qualidade, ou seja, o cliente percebe que o Mobile Bank tem mais qualidade do que os demais canais para determinados serviços. Por exemplo, realizar um pagamento, onde ele não vai precisar andar com o cartão, fazer um pagamento de um boleto, batendo a foto do boleto ao invés de ter que digitar o código de barra, ou seja, são melhorias de qualidade que fazem o Mobile Bank ser adotado. E o banco tem a questão da conveniência, ou seja, todos os canais bancários têm uma questão muito grande de conveniência, ou seja, o banco é próximo, é fácil de usar, e aí o cliente acaba optando por usar o banco ao invés de usar outro tipo de instituição financeira. Por exemplo, ao fazer uma aplicação de curto prazo, o cliente acaba preferindo aplicar numa poupança ou num CDB do banco, que até paga poucos juros, mas tem toda a conveniência do gerente estar atendendo, assessorando, dele conseguir fazer isso pela internet, do que fazer a mesma operação numa corretora direto no site do Tesouro Direto, onde ele vai ter mais trabalho operacional para fazer. Falando agora do método de estudo de campo, que vai analisar a adoção dos canais não bancários, as razões que levaram à adoção dos canais bancários devem ser analisadas também para a adoção dos canais não bancários, ou seja, se elas estão valendo ou não para a adoção dos canais não bancários. As razões que a gente listou no último slide: relacionamento, acessibilidade, confiança, qualidade, conveniência, mas é bem possível que surjam outras razões que levam à adoção dos canais não bancários. Daí a proposta é fazer um estudo exploratório, qualitativo, já que não se conhecem quais são as razões para a adoção dos canais não bancários. Além disso, como basicamente hoje apenas os early adopters usam os canais não bancários de forma mais frequente, ainda não é possível fazer qualquer tipo de métrica para analisar essas razões, mas ainda é possível listá-las, ou seja, identificar quais poderiam ser elas. Vão ser analisados os dois tipos de público: os early adopters, que são pessoas que já adotam os canais não bancários, e os pragmáticos, que são pessoas que ainda poderão vir a adotar ou não os canais não bancários. É isso que será testado, é isso que será avaliado ao longo da pesquisa de campo. Como são dois públicos muito diferentes, o método de pesquisa que vai investigar os early adopters e os pragmáticos serão um pouco diferentes. O método escolhido é um trabalho semi-etnográfico, chamado de acompanhamento de compras e uso. Esse método ele é muito utilizado em marketing para estudar fenômenos de consumo, que é exatamente o nosso caso. Adotar um canal de venda, no caso um canal não bancário de venda de serviços financeiros, é um fenômeno de consumo, e o acompanhamento de compras e uso parece bastante adequado para estudar
este fenômeno. Lembrando que a etnografia tradicional busca estudos de cultura. Os estudos de fenômenos são trabalhos semi-etnográficos, que têm algumas diferenças em relação a um trabalho etnográfico tradicional. Mas todos os trabalhos etnográficos, sejam puros, sejam semi-etnográficos, são uma observação participante, com alguns cuidados, além de uma observação participante comum. Uma observação participante comum não tem uma série de preocupações, como a validação das informações ao final, ou a preocupação de se tornar invisível, de tentar não se fazer presente, mas é sempre uma observação participante. A participação do pesquisador sempre tem algum tipo de interferência no resultado final, diferente da observação não participante. Justamente a opção por um trabalho semi-etnográfico é para minimizar os efeitos dessa observação participante. Com relação à fonte de evidências, ao público que será analisado, foi pego na revisão bibliográfica 7 tipos de cliente. Os bancos segmentam os clientes por renda, mas a bibliografia também tem uma sugestão de segmentação por estilo de uso. E aí foi feito o quê? Um grupo que mistura as duas segmentações. Ou seja, um estudante universitário que tem um determinado tipo de uso, um determinado perfil de uso, de média renda, que os bancos no Brasil segmentam o seu público. Um idoso que tem outro tipo de uso dos serviços financeiros, também de média renda, que é outra segmentação. Um executivo que tem uma outra forma de utilizar o banco ou os serviços financeiros, de alta renda. Um empresário também de alta renda, um assalariado de baixa renda, um investidor de média alta renda e um profissional liberal de média e alta renda. No protocolo de pesquisa estão bem descritos quais são as características de cada um desses públicos. São 7 grupos, tanto para o early adopters, e aí depois mais 7 grupos com essas mesmas características para os clientes chamados pragmáticos. O trabalho semi-etnográfico propõe a divisão em 4 etapas. Repara que é um pouco diferente da etnografia tradicional. A primeira delas é compreender o contexto, algo que na etnografia clássica não seria tão relevante. Então, primeiro se compreendeu o contexto por meio da revisão bibliográfica. Por meio delas foi possível identificar os perfis de uso, os tipos de uso, os segmentos, os interesses, a forma de utilizar os serviços bancários na sociedade. Depois existe uma fase de tornar-se discreto. Essa fase de tornar-se discreto é um momento em que o pesquisado se acostuma com a presença do pesquisador no trabalho de pesquisa e durante esse momento, será aproveitado justamente para instalar os aplicativos das fintechs, abrir as contas nas cooperativas, iniciar relacionamentos com os diversos canais não bancários que o cliente vai ter à disposição. Lembrando que essa fase vai ser utilizada apenas para os clientes pragmáticos, já que os clientes early adopters já utilizam os canais não bancários, portanto eles não precisam desta preocupação de instalação de aplicativo, abertura de conta e início de relacionamento. A mesma coisa vai valer para a etapa seguinte, da observação participante propriamente dito. Depois de quase 30 dias convivendo com o cliente, incentivando o uso, mostrando como usa, iniciando o relacionamento, finalmente as observações passarão a ser relatadas. Isso porque durante esses 30 dias o pesquisado já vai ter se acostumado com a presença e as perguntas do pesquisador e passará a ficar mais à vontade no uso dos canais não bancários. Nessa fase de observação participante é onde propriamente será feito o acompanhamento de compras e uso. E nós vamos selecionar alguns momentos, algumas visitas, para efetivamente usar ou comprar serviços financeiros e aí verificar e anotar como o cliente está utilizando, como o pesquisado está utilizando esses diversos canais. E aí, por fim, existe uma fase de validar a informação, tradicionalmente feita por uma entrevista, mas que nós optamos por usar o repertório grid para evitar
qualquer tipo de descrição da realidade um pouco enviesado por causa do cliente, nós vamos usar o Repertory Grid, que permite que ele efetivamente construa razões. É uma técnica utilizada na psicologia para avaliar razões e motivações que levam uma pessoa a fazer determinado ato. No caso, nós vamos investigar quais são as razões para a adoção dos canais não bancários. Esse Repertory Grid funciona da seguinte forma: ele é feito por imagens, ou seja, utiliza algumas coisas de técnica projetiva. Ele utiliza imagem, aqui estão imagens só como exemplificação de duas fintechs. Esse cliente, por algum motivo, colocou duas fintechs desse lado e colocou esta outra imagem de uma cooperativa de crédito do lado oposto. E assim é que é sempre perguntado. Por favor, entre as figuras, coloque duas que você acha semelhante, com uma característica positiva à esquerda, e uma que você ache oposta a essas duas à direita. Depois que ele coloca, se pergunta, mas por que essas duas estão à esquerda? Aí o cliente, por exemplo, responde, porque tem tecnologia. E do outro lado, se pergunta por que essa está no lado oposto, porque ela não tem tecnologia. Bom, aí se faz a pergunta, mas por que você acha que essas duas têm tecnologia? Porque essas eu faço no meu celular. Por que você acha que essa não tem tecnologia? Porque essa eu tenho que ir até uma agência. Ou seja, a tecnologia, na visão deste cliente, desse pesquisado, supondo que as respostas fossem essa, na verdade é uma tecnologia digital. Ou seja, o cliente ele entende que a tecnologia é o fato dele conseguir operar diretamente via internet ou via celular remoto, longe da agência. Não até porque quem conhece mais profundamente o sistema da Sicredi sabe que é altamente tecnológico, mas não na prestação de serviço para o cliente, mas sim. A análise de dados vai usar um método regressivo progressivo do Henri Lefebvre. Esse método busca, primeiro, a descrição do espaço concebido, que é o espaço que está sendo vivenciado hoje. Então, vamos descrever tudo que o cliente está fazendo e falando e agindo neste exato momento, no seu relacionamento de cada cliente com cada canal. E aí, daí a gente consegue entender as razões. Aí existe um momento histórico, que é o espaço vivenciado, ou seja, vai se procurar uma análise no contexto histórico passado que buscam as origens das razões atuais. Ou seja, por que você confia no Banco Bradesco? Porque o meu pai confiava e o meu avô confiava. Ou seja, existe um motivo histórico presente lá no início do século XX e que vem sendo trazido até o momento. E aí o terceiro momento, que é a terceira análise, que é a genética, é justamente fazer a ligação do fenômeno atual com os momentos históricos passados para se analisar se aquela razão, se aquele hábito de consumo que está presente hoje, ele é um hábito antigo, muito enraizado e que será difícil haver qualquer tipo de evolução em cima dele, ou se ele é um hábito mais recente e com possibilidades maiores de haver uma evolução, uma mudança neste hábito. Por fim, o trabalho sempre tem algumas limitações, e para cada limitação que foi identificada no método de pesquisa de campo, foi buscada uma mitigação para essa limitação. Essa tabela está no trabalho escrito também, não vou entrar em detalhes, mas apenas para ficar mais fácil. O trabalho, por exemplo, tem um viés do pesquisador. A opção por fazer o Repertory Grid ao final do trabalho semi-etnográfico é justamente para que os construtos sejam feitos diretamente pelo pesquisado, sem nenhuma interpretação ou interferência do pesquisador. Isso não tira o viés do pesquisador, mas mitiga bastante as possibilidades desse viés.